Você trabalhou por anos, construiu uma carreira, tem hoje uma renda que muita gente sonha em ter. Mas quando olha para o teu dinheiro, não tem aquela impressão de que não tem o controle ou até a clareza que gostaria de ter? Muitos profissionais de sucesso vivem o que parece ser uma esteira rolante financeira. As contas são pagas, o dinheiro entra, mas parece que nunca tem aquele controle, aquela clareza, aquele entendimento de que as coisas estão indo para o lugar certo com a intenção certa. A sensação é que o patrimônio não está acelerando na velocidade que poderia, sabe? E se eu te dissesse que a solução para isso não é uma planilha super complexa, um aplicativo que vai te trazer uma série de restrições ou uma fórmula mágica? Na verdade, a solução é 4 números muito simples. Um modelo tão simples e poderoso que provavelmente vai ser o último modelo de organização financeira que tu vai precisar na tua vida. Fica comigo até o final desse curtinho vídeo, porque eu vou te ensinar hoje o modelo 40, 30, 20, 10. E o mais importante, eu vou te mostrar que ele não é uma regra de orçamento, mas é, na verdade, uma bússola que vai te mostrar o caminho certo para tu ter uma vida mais tranquila e mais organizada. Então vamos ser honestos aqui. Para a maioria das pessoas bem-sucedidas, o dinheiro ou a falta de dinheiro não é o real problema. O grande problema é a falta de um sistema, porque o dinheiro cai na conta. Os boletos estão no débito automático. A fatura do cartão é paga integralmente. E talvez até você já invista o que sobra todo mês. O fato é que você construiu uma vida confortável, mas ela opera no piloto automático. Você não sabe dizer com certeza, com intencionalidade, para onde que foi cada real que você ganhou. Existem alguns vazamentos que são invisíveis. Uma assinatura que você não usa mais, um jantar fora que não teve, de fato, aquele aproveitamento que você gostaria que tivesse, ou até investimentos que poderiam ser maiores. E aí você se sente com aquela sensação de estagnação. Parece que o ponteiro da independência financeira não sai do lugar. É como se você se sentisse o carona, o passageiro, e não o piloto da tua vida financeira. E aí que vem o pior de tudo. Não tem segurança para tomar aquela decisão de quando que será que vou poder diminuir o meu ritmo de trabalho? Quando que eu vou poder fazer aquela viagem que eu estou sonhando há tanto tempo? Ou será que eu estou construindo o legado que eu realmente gostaria de construir? E é para quebrar esse ciclo que eu não estou te apresentando aqui o sistema 40, 30, 20, 10 como um sistema de orçamento pessoal ou orçamento familiar, mas sim muito mais como um sistema operacional financeiro. Pensa nele como se fosse um GPS, que vai apontar a direção certa para onde você deve colocar o teu dinheiro. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente, de certa forma, se dá conta de que tudo que a gente precisava era de um mapa simples. E para te entregar esse mapa simples é que eu separei esses 4 pontos como se fossem 4 continentes, para onde a gente vai poder direcionar a bússola cada parte certa do teu dinheiro. É tão simples quanto isso. Separar a tua renda líquida em 4 partes. Uma de 40%, que vai ter as tuas despesas obrigatórias, outra de 30%, que vai sustentar o teu estilo de vida. A outra com 20%, que são os investimentos, que é aquele dinheiro do futuro. E os outros 10% vão ser para o teu legado, para aquilo que vai gerar valor, gerar sentido para tudo isso que tu está fazendo hoje. Percebe aqui que a gente está fazendo uma mudança de mentalidade? A gente não está falando de orçamento, de cortar gastos. Na verdade, a gente está falando de algo bem mais profundo. A gente está falando de direcionar os teus recursos com a devida intenção. Agora, a gente vai olhar para cada um desses continentes de forma individual para entender bem claramente o que cada um significa.
Para começar, os 40%, que são os gastos obrigatórios. Aqui não entra só o mercado e a escola. Na verdade, aqui entra tudo aquilo que é a base para que a tua vida funcione. Não tem frugalidade aqui, é assim, o necessário de fato. Então tudo aquilo que, se tu não pagar, tu pode ter um problema. Ou ainda, que vai fazer com que outras áreas da tua vida parem de funcionar. O que acontece é que muitas vezes essa base, ela tá inflada e bem ineficiente. Então a ideia aqui hoje não é pensar assim, como que eu vou pagar isso? Não. A verdade é olhar, fazer um raio-x dessa parte e tentar entender, será que não existe uma forma mais inteligente de eu suprir com essa minha demanda? Será que eu não posso renegociar o meu plano de celular? Será que não faz sentido eu repensar alguma coisa relacionada à escola? Será que talvez pagar a escola adiantado não possa ser uma função que agregue mais no meu custo anual? Talvez o financiamento do carro possa ser quitado. São essas coisas que a gente vai avaliar para ver se o custo pode ser otimizado. E os outros 30% sobre o estilo de vida? Bom, aqui é o seguinte, a gente trabalha duro e a gente merece ter algum nível de conforto. Então é aqui que a gente vai entender como a gente deve investir esse dinheiro para ter, de fato, a vida que a gente quer viver. Essa parte desses 30% é justamente para nós programarmos e termos esses gastos de forma consciente. É poder fazer aquele jantar que a gente gostaria sem culpa. É poder programar aquela viagem que a gente quer fazer com tranquilidade e poder, na hora, aproveitar o máximo que aquela experiência pode oferecer. Esse dinheiro não é o que sobra. Esse dinheiro é reservado. É como se fosse um presente que a gente recebe de nós mesmos todo mês. Se você gasta menos do que esses 30%, ótimo. Pode direcionar essa parte para investimentos. Se gasta mais, bom, é um sinal amarelo. Significa que algumas coisas precisam ser revistas. E os 20% de investimentos? Bom, essa parte é a parte que o eu do futuro vai me agradecer. Esse valor, ele é inviolável. É a primeira coisa que deve ser paga cada vez que você recebe o seu dinheiro. Antes de qualquer gasto com casa, com carro, com estilo de vida, esses 20% precisam ser direcionados para o seu futuro. O que isso vai gerar? A definição de uma meta clara de investimentos vai fazer com que isso se torne um hábito. E esse hábito, ele vai gerando uma montanha cada vez maior, esse bolo vai crescendo e quando você se der por conta, esse investimento já está quase trabalhando sozinho. E isso dá uma alegria que é difícil de descrever. É como se fosse um motor de enriquecimento que vai estar sempre funcionando e sempre sendo reabastecido. E os 10% finais? Acredito que seja o mais surpreendente aqui. A verdade é que esses 10% são a parte mais transformadora desse modelo. Ele pode ser uma doação para a tua igreja local, pode ser para uma ONG que tu confia no trabalho, pode ser um familiar que está precisando, está passando por dificuldade, ou às vezes até alguém que a gente nem conhece, mas que a gente percebe que está precisando de ajuda. Como cristão, eu acredito que nós somos administradores de recursos que Deus nos ofereceu. E essa confiança que Deus nos deu serve para que a gente abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. O que acontece então? Acontece que o nosso patrimônio, a nossa renda, a nossa vida se conecta a algo muito maior, que vai impactar vidas ao nosso redor. E isso faz com que a tua relação com o dinheiro mude. Passa de um modelo mais egoísta de acumulação para algo com mais significado, alguma coisa que vai além da tua própria vida. Isso traz uma paz e uma felicidade que investimento nenhum pode comprar. Como tu percebeu, esse modelo 40, 30, 20, 10 não é uma prisão, não é um modelo restritivo.
Ele simplesmente é um sistema que te permite identificar, reconhecer e direcionar o teu patrimônio da forma mais adequada ao teu contexto de vida. É de fato como se fosse uma bússola, que vai te dar a clareza e a direção que tu precisa. E o objetivo não é acertar os números no primeiro mês, é sim fazer um diagnóstico e te dar a possibilidade de rever alguns gastos da tua vida para ver se eles estão indo para o lugar certo. E eu quero te fazer um desafio aqui. Nessa primeira semana não muda nada. Simplesmente pega lá o extrato da tua conta bancária, pega a fatura do teu cartão de crédito e avalia item a item como que você categoriza cada um dos gastos e vê quão próximo você chegou desses 40%, 30%, para ver se tá atendendo já esse modelo ou se alguma mudança precisa ser feita. Tenta fazer isso sem muito julgamento, é realmente um diagnóstico. Coloca esse teu extrato bancário, essa tua fatura do cartão, dentro dessas 4 caixas para ver como é que tu vai te sair. E se você gostou dessa forma de pensar e gostou de entender como isso funciona, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque a gente vai falar sobre muitas coisas relacionadas a isso, relacionadas a planejamento financeiro, a investimentos, enfim, coisas como a gente pode construir uma relação melhor com o nosso patrimônio. E se tu acha que para fazer isso você vai precisar de um olhar mais profissional, você pode contar comigo e com a Prospera, porque a gente faz um trabalho específico sobre planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Então, se sentir interessado, vai no link aqui que está na descrição desse vídeo e entre em contato comigo para a gente marcar um bate-papo. Até o próximo vídeo.